Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou Karine Mesquita, do PET Agronomia UFC, e nesta edição do Desenrolando trouxemos o que você precisa saber sobre as etapas do ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é o gás mais abundante da atmosfera, correspondendo a cerca de 78% do nosso ar atmosférico. Porém, nesta forma gasosa, não é absorvido pela maioria dos seres vivos, mesmo sendo muito importante para todos eles. Em sua grande maioria, apenas as bactérias é que fazem a assimilação e transformações de nitrogênio no solo nesta forma. Sua transformação é importante para a vida na Terra, uma vez que ele é responsável pela formação de proteínas e dos ácidos nucleicos e outros componentes das células. O ciclo do nitrogênio é um importante ciclo biogeoquímico. Ele garante a circulação do nitrogênio no ambiente físico e nos seres vivos. Naturalmente, sem a ação do homem, a água e o solo são escassos em nitrogênio. Mas então, o que é o ciclo do nitrogênio? O ciclo ele acontece quando o nitrogênio gasoso, presente na atmosfera, é transformado, beneficiando as plantas com nitrato e amônia e os animais com aminoácidos. Podemos dividir o ciclo do nitrogênio nas seguintes etapas: fixação, mineralização, que também pode ser chamado de amonificação, mas isso é algo que vamos ver mais lá na frente, nitrificação e desnitrificação. Cada uma delas comporta transformações distintas do nitrogênio em seus diferentes estados e formas, ou seja, na dinâmica orgânica e mineral, favorecendo a absorção dele pelos animais e plantas. Vamos então conferir como funciona cada uma destas etapas. Uma das formas de entrada do nitrogênio no solo é por meio da fixação biológica de nitrogênio, com a ajuda principalmente de bactérias, que são responsáveis pela transformação do nitrogênio, de sua forma gasosa, para formas assimiláveis pela planta. Estas bactérias são diazotróficas, formadoras de nódulos que quebram as ligações do nitrogênio atmosférico com auxílio da enzima nitrogenase. As bactérias mais importantes para essa etapa são as bactérias da ordem Rhizobiales, as quais vivem associadas às raízes de plantas leguminosas, como feijão, ervilha e soja. Estas bactérias estabelecem uma relação mutualística com a planta, pois os nódulos ajudam a disponibilizar uma maior quantidade de nitrogênio para a planta, que por sua vez fornece nutrientes provenientes do processo de fotossíntese para as bactérias. Então, contextualizando um pouquinho para vocês do que seria o mutualismo, ele é uma relação ecológica entre indivíduos de espécies diferentes, em que todos os envolvidos são beneficiados pela interação. No caso do mutualismo entre as bactérias da ordem Rhizobiales e as leguminosas, nós podemos dizer que é um mutualismo obrigatório, pois ela é necessária para a sobrevivência de pelo menos um dos envolvidos. Mas a fixação ela não é a única maneira de entrada do nitrogênio no solo. Existem outras maneiras diferentes, como a fixação física do nitrogênio, onde nesse processo o nitrogênio entra no solo em decorrência de fenômenos físicos, como relâmpagos e faíscas elétricas na atmosfera concentrada em nitrogênio. Estas descargas elétricas quebram a tripla ligação que une dois átomos de nitrogênio e a partir daí vão ocorrer algumas reações, isso ainda na atmosfera, depois vai ocorrer a precipitação, que vai trazer os compostos nitrogenados para o solo. Porém, as quantidades de amônia produzidas neste processo são muito pequenas, são quase meio que irrelevantes. Outra maneira de adição do nitrogênio ao solo é por meio da adição de fertilizantes nitrogenados, ou por restos orgânicos diversos, exudados de raízes, ou por meio da decomposição. E aí entra um segundo processo aqui do nosso ciclo. O processo de fixação biológica, ele disponibiliza o nitrogênio diretamente para a planta. Logo, é responsável por apenas uma parte do nitrogênio localizado no solo. Sua contribuição ela vai ocorrer por meio da incorporação da biomassa dessas plantas após a senescência. Daí entra a outra forma de entrada do nitrogênio no solo, desta vez como nitrogênio orgânico. A planta, após a senescência, ela vai para o solo, onde vai se deteriorar e liberar matéria orgânica, o que é a principal fonte de nitrogênio orgânico no solo. Depois vai ocorrer a decomposição e mineralização. O processo ele vai se iniciar com a bioturbação, que é a quebra e incorporação desse material pela fauna do solo. Após triturados, o passo 2 é a mineralização, que é a etapa mais importante por conta da disponibilização do nutriente na forma assimilável pela planta. Porque a planta ela não vai absorver o nitrogênio na forma orgânica, ela só vai absorver o nitrogênio na forma inorgânica. E a mineralização ela faz justamente essa transformação do nitrogênio orgânico para o nitrogênio inorgânico.
O processo de mineralização da matéria orgânica ele é catabólico, ou seja, ele quebra grandes moléculas em moléculas menores, no caso, do nitrogênio, convertendo o nitrogênio orgânico em inorgânico, no caso, o íon amônio, que é a forma assimilável pelas plantas. No processo de mineralização, o nitrogênio orgânico ele passa por algumas transformações, como podemos ver aqui. Como que isso ocorre? O nitrogênio na forma proteica vai ser quebrado por enzimas hidrolíticas. A quebra das cadeias polipeptídicas dessas proteínas vão formar compostos amídicos, no caso o NH2, que por sua vez também vai sofrer hidrólise, podendo vir a formar o gás amônia, que vai reagir com o hidrogênio presente na solução do solo ou da quebra da molécula de água. E após essa reação vai formar o íon amônio, o NH4. Esse processo ele também pode ser chamado de amonificação ou amonização. Neste caso, eles são sinônimos. Mas como não necessariamente vai ser formado a amônia nesse processo, ele vai ser formado o íon amônio, nós preferimos chamar ele aqui de mineralização, esse processo de mineralização, porque ele vai poder se transformar em outras formas que como nós veremos agora. No caso, é o terceiro passo do nosso ciclo, terceira fase, que é a nitrificação. Nesse processo, ocorre a oxidação do íon amônio em nitrito e, na sequência, em nitrato. Esse processo ele é realizado por bactérias que fazem quimiossíntese, ou seja, eles utilizam a energia liberada na nitrificação para sintetizar suas substâncias orgânicas. As bactérias que realizam a nitrificação são chamadas de bactérias nitrificantes. As bactérias, nós temos nesse processo as bactérias do gênero Nitrosomonas, que convertem o amônio em nitrito, e Nitrobacter, que convertem o nitrito em nitrato. Então, nós temos aí duas etapas nesse processo de nitrificação. A nitritação e a nitratação. Neste caso, a nitratação é que ocorre de maneira mais rápida. Na nitritação, ele é o processo realizado pelas bactérias nitrosomonas, responsáveis pela transformação do íon amônio em nitrito, portanto, nitritação. A maioria das plantas ela consegue absorver o nitrogênio quando ele se encontra na forma de nitrato. Por conta disso, é preciso transformar o nitrito, obtido na nitritação, em nitrato. E isso fica a cargo das nitrobactérias, também conhecidas como bactérias Nitrobacter. Portanto, elas vão fazer a oxidação do nitrito em nitrato, ocorrendo assim a nitratação. O nitrato liberado ele pode ser absorvido e utilizado pelas plantas e convertido em compostos orgânicos. Desse modo, o nitrogênio ele entra na cadeia alimentar. Os animais eles conseguem e os animais eles vão conseguir, né, adquirir o nitrogênio por meio da alimentação. Como esse processo é realizado somente por dois gêneros microbianos, as nitrosomonas e as nitrobacter, nós podemos dizer que esse processo é um processo de baixa redundância funcional. Mas nós não vamos entrar nesse assunto agora, esse é um assunto que vocês veem na cadeira de Biologia do Solo, mas vale a pena dar uma pesquisada. A planta ela tem preferência por absorção de nitrato, por ser mais oxidado, mas ele também pode absorver nitrito. Só que quando ela absorve o nitrito, ela ainda vai precisar fazer algumas transformações para poder transformar o nitrito em nitrato dentro da planta para que ela consiga utilizar. Então, isso não é tão vantajoso, é mais vantajoso para a planta absorver o nitrato. O nitrato pode retornar para a atmosfera por meio do processo chamado de desnitrificação, que é realizado por bactérias chamadas de pseudomonas, ou também conhecidas como bactérias desnitrificantes, responsáveis pela transformação do nitrato novamente na forma gasosa de nitrogênio. Dessa forma, o elemento é devolvido para a atmosfera, finalizando assim o caminho e tornando o processo cíclico, já que a próxima etapa seria a fixação. Ocorre em ambientes alagados, anóxicos, e se relaciona com o potencial redox do solo. Na respiração, o oxigênio ele atua como aceptor final de elétrons na cadeia transportadora de elétrons e forma água no final. Com o potencial redox do solo na ausência de oxigênio, outros elementos passam a exercer esse papel de aceptor final de elétrons. E nessa cadeia, o nitrato ele está no início. Então, este é um processo grave quando tem a união da ausência de oxigênio e a presença de nitrato.
O nitrato ele vai passar por vários processos: formação de nitrito, formação de óxido nítrico, formação de óxido nitroso, até se formar de novo em dinitrogênio, que é a forma na qual está presente na atmosfera como gás. Então, esse processo de desnitrificação, ele não é um processo prejudicial, porque ele vai transformar o nitrogênio na forma que ele é encontrado na atmosfera. Só que no decorrer que ele se transforma nesses processos, em alguns momentos ele vai se tornar um perigo, ele se torna tóxico. Só que isso também não é um assunto que nós vamos entrar agora. Então, para resumir para vocês, o ciclo do nitrogênio ele necessita da participação de algumas bactérias. As bactérias do gênero Rhizóbio, por exemplo, que são importantes nesse ciclo, uma vez que vivem associadas às plantas leguminosas, ajudando na fixação do nitrogênio. Além das bactérias do gênero Rhizóbio, as bactérias do gênero Azobacter e Clostridium, e certas cianobactérias também são capazes de fazer a fixação, portanto, fixação. Já a mineralização, nós temos bactérias decompositoras que atuam sobre a matéria orgânica e liberam amônio para o ambiente para posterior transformação em amônio, mineralização, que também pode ser chamada de amonização, são sinônimos, mas tem que ter cuidado com essa nomenclatura, essa utilização. No processo conhecido como nitrificação, nós também temos a participação de bactérias, que são as nitrosomonas, e as nitrobacter, que vão participar da nitritação e da nitratação, que são duas etapas desse processo de nitrificação. E, por fim, nós temos as bactérias que participam do processo de desnitrificação. Essas bactérias garantem a devolução do nitrogênio para a atmosfera, fechando assim o ciclo com a desnitrificação. O ciclo do nitrogênio ele é um processo biogeoquímico que está presente diretamente na vida de muitos seres vivos. De forma indireta, ele é responsável por praticamente toda a presença de vida no planeta. Seu processo de transformação é fundamental para introduzir o nitrogênio nas cadeias alimentares, permitindo que todos os organismos possam se beneficiar da sua presença. Sem o ciclo, seria impossível absorver o nitrogênio presente em abundância na atmosfera, já que poucos são os seres vivos que conseguem dar início às etapas do ciclo. Quando paramos para pensar na sua extensão, é possível perceber que o ciclo do nitrogênio ele ocorre em uma escala global, estando presente em vários processos fundamentais para a manutenção da vida na Terra. Como nós podemos ver aqui, ele compõe os nucleotídeos do RNA e DNA, compõe os aminoácidos e compõe as proteínas. Então é isso, pessoal, o que nós temos para falar com vocês sobre as principais etapas do ciclo do nitrogênio. Foi algo bem resumido, mas eu acredito que possa ter ajudado bastante vocês. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, nos siga nas nossas redes sociais. Sempre temos conteúdos novos feitos especialmente para vocês.